Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com tamancadas que vocês podem tentar encontrar em outro lugar, mas não vai ter. É só aqui mesmo, é no bonde das tamancas. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok também, @Andréia Chociai, vocês podem aproveitar uma série de conteúdos que eu tenho por lá, me conhecer um pouquinho melhor, então aproveita e já me segue. E antigamente eu falava para vocês aproveitarem e saber quem era a voz por trás do Descobrir Depois de Adulta, mas agora, querido, temos a versão em vídeo também, então se você me ouve por Spotify, Deezer, Apple Podcast ou por qualquer outra plataforma que não seja de vídeo, nós também agora estamos no YouTube, então você pode acompanhar este episódio vendo esta belezura que vos fala. Quero hoje especialmente agradecê-los, porque eu tenho visto diversos posts de outros perfis que têm marcado a gente, marcado o podcast, e vocês estão sempre lá. Eu digo que o bonde das tamancas é forte. Vocês estão lá, vocês estão interagindo, estão piramidando pod, espalhando para mais pessoas. E eu sou muito grata porque... Cara, vocês falam lá o tanto que eu faço por vocês, mas é vocês que têm feito por mim, é vocês que têm levado esse podcast para que mais e mais pessoas também possam passar por esse momento de, tá mancada para me acordar para a vida. Hoje o nosso episódio é o episódio 52, estamos no dia 15 de março, né? Então não sei quando você está escutando esse episódio aqui, mas no momento estamos bem no meio de março, quase que as águas estão fechando o verão e eu quero falar de dinheiro. E você pode olhar para mim e perguntar, mas de novo, Andréia, a gente tem 1 ou 2 episódios para trás que estávamos falando de dinheiro, mas de novo, sim. Porque se estamos falando de autoconhecimento, se estamos falando de amadurecimento, se estamos falando de vida adulta, não podemos negligenciar o pilar financeiro. Porque, meus amores, se tem algo que afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa sensação até de valor em alguns casos, é justamente a nossa vida financeira. Eu atendi na consultoria essa semana uma moça e visivelmente com uma autoestima muito acabada. E um dos principais pontos que estava pegando com ela era a vida financeira, porque a gente sabe que quando as finanças não estão andando bem, quando a gente está passando por algum perrengue, quando a gente está com dívidas, a gente acaba ficando refém de empregos que talvez a gente não queira, ter que fazer coisas que eu não queria, a gente não dorme direito, a gente fica mal, a gente nem sequer pensa em treinar ou fazer qualquer coisa pela gente, porque o dinheiro toma a nossa cabeça. Então este tema precisa ser tratado com mais carinho. Inclusive quero trazê-lo até mais para o podcast, porque é um perrengue da vida adulta que todos nós, em maior ou menor grau, tá passando, vai passar, enfim. Só que hoje em específico eu quero falar de um vídeo que eu fiz no TikTok essa semana e deu uma repercussão muito legal. E quando eu li os comentários eu vi, cara, não é uma visão só minha. Não é uma coisa que só eu passo, que só o Maicon passa. Mais pessoas estão passando por isso. E a minha ideia com o pod é trazer esses temas que nos angustiam enquanto somos adultos. E foi, inclusive, esse tema, ele foi pauta na minha terapia da semana. Porque é um tema não muito desenvolvido. Algumas angústias que eu tenho com a minha vida financeira devido ao passado que eu tenho com dinheiro. Comportamentos ruins que eu acabei estabelecendo com as minhas finanças, com vida financeira, com gastos, com consumo, que acabou vindo de situações de muita escassez lá atrás, de pobreza lá para trás, de falta, de muita vontade de ter passado, em alguns casos, necessidade. Se você está chegando agora nesse podcast, talvez você não tenha tido tempo ainda de maratoná-lo, inclusive sugiro, é maravilhoso. Mas em alguns episódios eu já disse que eu nunca, nossa, pelo amor de Deus, a gente nunca foi pobre de marredeci, de não ter onde morar, de não ter um teto, não. A gente teve assim uma infância ok, mas ali na minha adolescência
as coisas se apertaram muito. Meu pai tinha uma empresa, essa empresa quebrou, minha mãe ganhava muito, muito pouco. E então a gente passou muito, assim, muita vontade mesmo. A gente foi cerceado de ter muitas coisas. Eu consegui uma bolsa no colégio particular e aí eu tive contato com outras pessoas que tinham muito. E aí eu senti esse descolar, essa diferença, esse abismo até social em alguns casos, das pessoas ter acesso a coisas básicas que eu não tinha, um inglês, algum curso, algum esporte, que a gente acabou não tendo acesso. Mas foi durante a minha faculdade, que a coisa tomou uma proporção muito feia, que foi um período onde eu realmente ali eu passei fome porque eu escolhi estudar. Então eu passei numa faculdade pública aqui da minha região, a Universidade Estadual de Maringá. Primeiro ano foi ok ali, consegui até ir bem, meu pai estava bem, e no segundo ano da faculdade meu pai literalmente quebrou. Mas quebrou assim, que a gente... e era ele que ajudava a fazer o transporte. Eu morava em outra cidade, então eu ia e voltava. E chegou num tempo que eu tinha o dinheiro ou para condução ou para comer lá. O dinheiro, a comida em casa, muito escasso. Eu não tinha a possibilidade, por exemplo, de levar a marmita, porque era um curso integral. Então, assim, ia azedar, gente, não tem onde guardar, é faculdade. Então eu pegava o ônibus 6 horas da manhã, ia comer lá perto do meio-dia, e aquela marmita junto, não tinha a menor possibilidade. Então eu tinha que ou comer por lá, ou levar coisas que eu conseguia. Então eu lembro que assim, a gente não tinha muito dinheiro para comprar presunto, queijo, essas coisas. Então eu levava um pão com margarina. Eu lembro que eu levava aquele pão de forma com margarina. E foi um negócio que eu levei pra terapia, que eu me escondia na biblioteca. E eu tinha muita vergonha, porque as pessoas estavam na cantina, elas estavam comprando, elas estavam comendo, ou elas estavam até indo no RU, no restaurante universitário, que era um preço irrisório, mas eu não tinha esse valor, porque ou eu ia até Maringá, que é a cidade que eu moro hoje, mas eu não morava na época, ou eu comia. E eu me lembro que eu me escondia na biblioteca e eu comia aquela fatia de pão e tomava muita água. E eu me lembro de tomar muita água pra ver se a fome passava. E pegava, assim, golinho de café de um colega. Quando o colega chegava assim, não tô aguentando, o negócio tava... Meu Deus, aquilo era a glória pra mim. E... Então foi um período que eu passei... não falo isso por, Deus, coitadinha. Não. Só pra vocês entenderem o contexto dessa pobreza, dessa falta que teve lá no meu passado, principalmente com comida. Então eu sempre senti essa falta com comida. E então foi um período muito, sei lá, de vergonha mesmo, sabe? Senti vergonha. Da fome, da própria fome mesmo. Eu me lembro que daí na volta eu tinha que pegar o ônibus no final do dia. Foram diversas as vezes que eu desmaiei. A pressão baixava, enfim, e aí até eu chegar em casa, eu chegava em casa por volta das 7 horas da noite, e aí ter a chance de comer o arroz com feijão, mas eu passava uma fome desgramada. E aí qual que é o BO da vida adulta, né? Quando eu tenho essa falta demais, essa escassez demais, essa vontade demais no meu passado, em determinados períodos ali que eu tô me formando, porque eu entendo que a nossa autoestima, a nossa personalidade, ela vai sendo formada ali ao longo da nossa adolescência. A gente vai maturando depois dos 20, ali perto dos 30, mas a nossa personalidade, ela vem ali sendo formada, o meio em que eu tô vivendo, as vivências que eu estou tendo. E, obviamente, que eu carreguei isso pra minha vida, eu trouxe que fosse de uma forma implícita, que fosse, mas eu sempre carreguei essa falta lá atrás. Então, eu, Andréia, tive sempre uma relação difícil com a comida. Tá, então deixa um ponto aqui. Esse ponto é muito importante pra gente falar lá na frente. Por quê? Eu comecei a me dar conta de alguns padrões de comportamento com as finanças, de relacionamento com o dinheiro na vida adulta de pessoas que passaram por isso. Que daí agora a gente vai um pouquinho para a história do Maicon.
O Maicon também. O pai do Maicon é caminhoneiro. A mãe, na época, era manicure. Então, ele teve ali também uma infância um pouquinho apertada, com bastante dificuldade. O primeiro emprego do Maicon foi de metalúrgico. Então, o Maicon, esse bonitão, gostosão aí, todo educador físico. Antes disso, ele trabalhou como metalúrgico numa empresa na cidade dele. Então, também foi uma criança que nunca faltou a comida, nunca faltou o teto, mas teve um excesso de vontade muito grande, desde lá da sua chuteira, de um tênis que o coleguinha tinha, de coisas de moleque. Eu não vou saber falar porque eu não era moleque, eu tinha minhas coisas de mulher, de moleca que eu queria, e não tive, e ele teve as dele. E aí até eu sei que algumas pessoas podem escutar isso aqui vindo de uma realidade diferente e falar assim, gente, mas nossa, é só isso, mas gente, vocês entendem que na infância, na adolescência, tem um pezinho maior, tem aquela vergonha, tem aquela vontade do ter, a gente tem essa vontade hoje quando a gente vê as pessoas comprando as coisas, que dirá na nossa infância. Então o Michael é uma pessoa que eu falo que ele tem a fome atrasada. Uma vez eu peguei no pé dele porque ele pegou um pão, assim, e ele abriu o requeijão, e ele colocou a colher no requeijão, e colocou no pão e comeu. E em vez de passar o requeijão no pão, ele colocava a colher, assim, socada, e pof, comia. Pof. E eu, pelo amor de Deus, vai acabar com o requeijão. Eu, naquela mesma escassez, vai acabar com o requeijão, e a gente comprou, e não sei o quê. E eu não esqueço que ele olhou pra mim e falou, me deixa. Durante muito tempo da minha vida, eu tive que economizar no requeijão, e eu tive vontade de comer requeijão, e eu vou comer requeijão agora. E eu sempre brinco com ele que ele tem fome atrasada, e ele quer tirar esses atrasos ali na fome dele. Mas, principalmente, ele desenvolveu uma tara por tênis. Então, o Maicon, ele é daquele que o sonho da vida dele é ter um armário cheio de tênis, de todos os tipos, de treino, de sair, de tudo. Ele tem vontade. E ele tenta fazer isso, é que eu seguro muito, eu controlo muito, mas é uma centopeiazinha que eu tenho em casa. Inclusive, assim, o prazer da vida dele era ter uma sapateira onde ele pudesse colocar os tênis dele e olhar para aquilo com muito simbolismo para ele, assim, tipo, nossa, eu sempre quis ter isso. Então ele abria a sapateirinha dele, que é diferente da minha, e olhar todos aqueles sapatos. E eu já tive isso também. Quando eu me formei, eu falei isso já num episódio atrás, que o meu primeiro salário de engenheira, quando eu vi, primeiro que eu achei que eu tava milionária, né? Nossa, eu me lembro que eu entrei numa loja, eu falei, desce a roupa, desce bota, desce bolsa, desce tudo, que você já saía aquela sensação gostosa de sair cheia de sacola na mão. Tipo, meu Deus, tô realizada, isso que é vida, eu trabalho pra isso e tal, tal, tal. E aí, quando eu comecei a olhar a minha realidade, a realidade dele, a realidade da minha irmã, e aí quando eu postei esse vídeo lá no TikTok e vi as pessoas comentando, eu falei, cara, tem um ponto em comum aí. Tem um ponto em comum das pessoas que vieram de realidades de pobreza, de falta, de escassez. Eu acho forte o termo pobreza, assim, mas de falta, de passar muita vontade, em alguns casos sim, passar fome, não ter o que comprar, ter muita dificuldade financeira, de estabelecerem relacionamentos ruins com o dinheiro. Porque eu vejo que você pode ir para dois lados quando você vem dessa situação de muita, muita, muita escassez. O primeiro é querer se vingar da pobreza. Que eu acho que é assim, toda pessoa que vem da pobreza, a hora que ganha um dinheirinho, ela quer se vingar da pobreza. Então o que ela faz? Eu entrando na loja. Ah, meu filho, se eu tive vontade, não me lembro. Desce tudo, eu quero experimentar tudo. E aquela mãozona aberta, e eu lembro que eu saía com a minha mãe, o que você quer? Falava pra minha irmã, o que você quer? Gostou? Entra, compra, pega. Eu tinha um prazer, assim, desse poder, de certa forma, que o dinheiro me dava. Mas, obviamente, que extrapola. E, como eu já disse em outros episódios também, estourei cartão, sujei meu nome, sujei o nome da minha irmã, comprando coisas completamente desnecessárias. Eu desenvolvi um consumismo muito absurdo, querendo vingar a pobreza. E o Maicon foi a mesma coisa. Eu vi essa história se repetindo com o Maicon. Comprar. Assim, o Maicon, ele é uma pessoa dentro de casa, eu e ele, que assim, nós dois, a gente tem que ter um pulso muito firme. Porque o Maicon é aquele cara que ele não me nega nada. Ai, Nene, eu acho que eu preciso
Pô, o tênis de corrida que eu tô tá me machucando. Compra outro. Ah, vamos. Não, compra lá. Pode comprar. Passa o cartão. A única coisa que ele fala sempre é: espera o cartão virar. E deixa eu ver se eu dei limite. E aí, cara, eu comecei a perceber então esse padrão que tem as pessoas que ganhou um dinheirinho. E vou falar pra vocês, não precisa ganhar muito não. Ganhou um trisquinho a mais, dá-lhe se vingar da pobreza, eu vou gastar, e eu vou comprar, e eu vou... Tudo que eu tive vontade, tudo que eu quis, tudo que eu vou ter agora, eu vou comprar agora e tal. Ou você se torna aquela pessoa com medo de tudo que está relacionado a dinheiro. Principalmente o medo de faltar. Porque eu liberei a skin vingadora da pobreza logo de início, quando eu tive meu primeiro salário de engenheira. Me enfiei num buraco de consumismo. Até hoje tenho que tomar um cuidadozinho, que às vezes eu acabo soltando a mão, principalmente no quesito comida. E aí a gente volta lá do porquê que eu falei da comida. Porque assim, eu tive o momento de vingança da pobreza que eu queria tudo que eu tinha vontade. Né? Roupa, sapato, tal. E hoje eu me enxergo, e eu falei isso no episódio do iFood, que eu tenho um sério problema com a comida. Eu tenho medo da comida faltar. Eu não quero passar vontade de comer alguma coisa. Então eu quero experimentar tudo. Eu quero azeite, eu quero um azeite trufado. Eu quero um pão italiano. Eu quero um parmesão dos bons. Eu quero um risotão. Eu quero carne se for mignon. Não por soberba e nem pra mostrar isso pra ninguém. Mas pra provar pra mim mesmo que se eu tiver vontade de comer qualquer coisa hoje, eu não vou ter vergonha e eu vou comer. Mas, em compensação, eu libero uma outra skin com o tempo. Que é a pessoa que morre de medo do amanhã. Então, na minha cabeça e na cabeça do Maicon, a gente tem que todo início de mês o dinheiro vai acabar. Mas é assim, ó. São pensamentos catastróficos. O pensamento que a gente tem, basicamente, se resume em: vou perder todos os meus empregos, vou perder ele vai perder todos os alunos dele, todas as planilhas dele de uma vez só, vai chegar as contas e não vai ter como a gente pagar. Vocês conseguem entender o nível de loucura. Não é que a gente acha, tipo, putz, eu não vou ter dinheiro suficiente pra pagar, tipo, a conta do cartão veio muito alta, eu não vou ter dinheiro suficiente. Não. O bagulho é doido. A gente imagina que vai assim. Por isso que eu tenho várias entradas. Esse é também um dos motivos que eu não consigo deixar os meus trabalhos, porque tem gente que fala: meu, você precisava trabalhar menos, né? Se dedicar talvez mais nisso aqui, nisso ali. Eu falo: não posso, porque se em tal lugar faltar, porque se na consultoria não vier, porque se não vier disso aqui, se não vier daquilo ali. Então, eu acabei desenvolvendo em mim esse pânico todo início de mês. Eu acho, e eu tenho dificuldades em assumir até compromissos mais longos, financeiros, porque eu acho que meu dinheiro vai acabar. A gente aprendeu a guardar dinheiro, a gente tem dinheiro guardado, e mesmo assim a gente acha, todo início de mês, que a gente não vai ter dinheiro, que a gente vai ter que tirar toda a nossa reserva e o dinheiro acabou. Aí vocês acham que é só eu? Com o Mike é pior ainda. Todo início de mês, quando vai chegando ali perto do 5º dia útil, o Michael já começa. Eu vejo que ele vai ficando quieto, eu vejo que ele vai ficando moado. É o que eu costumo dizer pra ele, eu falo assim: o dia tá cinza, né, Nene? O dia tá cinza. O dia dele vai ficando cinza, ele vai ficando cabisbaixo, ele vai ficando pra baixo. E aí, na hora já me vem: é dinheiro, né? E não é que vai faltar. É o fato de parar pra pagar as contas, de ver quanto que gastou no mês. Quer ver quando ele perde aluno. Nossa, perdeu um aluno. Às vezes perdeu um aluno. Naquele valor mais baixo que ele tira, perdeu um aluno. Michael hoje deve ter... meteu uma cacetada de aluno hoje. Ele perdeu um aluno e pronto, perdi tudo. Agora vai começar todo mundo sair, agora vai vir a debandada, vai todo mundo sair, não vai ter mais dinheiro, a gente tá lascado, a gente tá ferrado, o Brasil tá lascado mesmo, me ferrei, não vai rolar, não vai acontecer. E aí eu tenho que acalmar ele. E fora aquela sensação assim, ter o dinheiro no banco pra pagar as contas, mas espera chegar no dia de pagar. Porque tem o prazer de ver o dinheiro no banco.
Ele espera, vence no dia 15. No dia 10 ele já tem o dinheiro. Ele espera chegar dia 15 para pagar a fatura, para pagar um boleto, para pagar uma conta. E passa mal. O Maicon passa mal. Eu passo mal. Eu tenho medo. Então eu percebo que existe esse medo dentro de mim de voltar naquele lugar que um dia eu estive. E a gente tem que estar alerta. Obviamente que a gente estava na merda, a gente não quer voltar pra merda. Mas não é desse jeito. Eu sei racionalmente, que eu falei na terapia, eu sei que racionalmente não vai acontecer assim. Que mesmo hoje, se a gente perder tudo, ainda tem um dinheirinho guardado, ainda vai dar um tempo de pagar, mas como explicar esses medos que a gente tem? E aí a gente quer sanar igual a compulsão por compra, a gente quer sanar na compra, quando isso deveria ser levado para a terapia. É entender que eu não me vingo da pobreza, eu supero a pobreza. Mas eu não supero a pobreza fazendo de uma vez só tudo o que eu quis fazer na minha vida. Eu elejo sonhos, eu elejo prioridades, mas eu não posso deixar de ser diligente com os meus recursos. É uma coisa que eu tenho pra mim, que Deus sempre me cobra, que eu tenho que ser diligente com o meu tempo, que eu tenho que ser diligente com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus compromissos e com as minhas finanças. É responsabilidade, isso é autorresponsabilidade. Isso é uma coisa que na vida adulta ninguém mais pode fazer pra você. É você que cuida das suas finanças. É você que precisa entender que comportamentos como esse de se vingar da pobreza, de querer gastar tudo que tem e o que não tem, de querer aproveitar a vida doidada porque não aproveitou lá atrás, de gastar muito mais, ou de ter um pânico, um medo de que sempre vai faltar, de que nunca vai ter o suficiente, que isso a gente precisa tratar na terapia. São traumas que eu carrego, são problemas que a gente carrega, são medos tão grandes que eu tenho de voltar naquilo que ou eu gasto demais, me saboto e acabo voltando para aquele lugar, ou eu viro essa pessoa que todo início de mês eu tô super ansiosa, que eu me torno refém no início do mês. Assim, eu sou feliz depois que pagou o cartão, e aí começa o início do mês, tô para baixo de novo. E aí os dias estão cinzas para mim, estão cinzas pro Maicon. Então eu quero falar aqui para vocês que talvez essa relação que vocês tenham com o dinheiro, esse medo de sempre faltar, dessa vontade de se vingar tanto da pobreza e acabar se tornando um consumista, uma consumista, não há que ser tratado, né, no carrinho da Shein, não há que ser tratado no carrinho da Shopee, não há que ser tratado no pânico todo início de mês. Há que ser tratado em terapia, mas há que ser controlado. Assim como eu controlo os meus treinos, eu controlo o alimento que entra para dentro de mim, eu também controlo os meus recursos. Porque senão eu vou continuar prisioneira, eu vou continuar refém de lugares que eu não quero mais estar, mas eu me aprisionei tanto naquilo, com tantas dívidas que eu criei, que eu tenho que estar lá infeliz. Aí alimentando a roda do rato. Aí não, já que eu tô aqui, aí eu tenho que comprar para me sentir feliz, porque eu mereço, porque eu tô aguentando, porque tá difícil, porque não é fácil, porque pirirei, pororó. Pensem um pouco, analisem para vocês. É engraçado porque assim, ó, todos os temas que eu trago aqui são temas que eu costumo falar que Deus sussurra no meu ouvido, assim, que eu sinto me consumir por dentro. E cara, em pouco tempo a gente falou de dinheiro novamente. Será que, né, você não precisa olhar com mais atenção para isso? Será que você não precisa olhar para esses comportamentos e pensar, eu preciso tratar esses comportamentos, eu não posso mais ter tanto medo de faltar, eu não posso mais querer gastar tanto, querer me vingar de algo que aconteceu no passado. Tem muita gente, graças a Deus, aqui na minha casa a gente conseguiu superar, eu posso comer. Mas não necessariamente eu tenho que comer todas as coisas que me aparecem na frente, no preço que for, no valor que for. Eu posso sim e quero realizar alguns sonhos, mas eu também não sou criança para querer realizar todos os meus sonhos, nem tudo me convém. Pensem bem a respeito. Gastem um tempinho olhando tanto para as finanças quanto o comportamento que vocês têm com o dinheiro. Espero que os ajude de grande maneira. Um beijo e até a próxima.